Vamos conversar agora com a vice-presidente do Sincovat, a Letícia Link Mates, e com a diretora financeira Nicole Schneider, sobre um projeto muito importante, muito especial do D'Alessandro, que é o Lance de Crack, e que beneficiou a entidade, o Sincovat, claro, com foco em tudo que foi feito durante a enchente de maio, durante todo aquele período tão difícil, que continuou depois também, né, no pós ali. 70 mil reais, além de colchões, kits, né, doações especiais do D'Alessandro e do projeto Lance de Crack, mas a gente vai entender melhor como isso tudo aconteceu, como chegou essa questão do Sincovat para o D'Alessandro. Claro que foi devido à visibilidade, né, que teve essa ajuda aí feita, mas a gente vai entender melhor com a Letícia e com a Nicole. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. E mais uma vez, obrigada por nos convidarmos, né, e representarmos a Sincovat. Bom dia a todos. E a gente está aqui muito grato por essa oportunidade, até para as pessoas tomarem conhecimento do que realmente aconteceu, do que teve por trás até esse movimento se tornar efetivo, né? Porque a gente está completando um ano aí de tragédia e esse recurso chega até nós agora, num momento que ainda é muito importante, né? Eu acho que, assim, é importante, antes da gente falar do evento, a gente falar um pouquinho do que é o Lance de Crack, né? Então, o D'Alessandro criou esse movimento chamado Lance de Crack lá em 2014, né? E qual é o objetivo, assim, chave deles? É a educação como o poder transformador que ela tem sobre as crianças, né? A educação e o esporte, o poder que tem sobre as crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, em 2024 foi a 7ª edição. Ali ficou um período durante a pandemia que não teve os eventos do Lance de Crack, que é o jogo beneficente, e em 2024 foi o primeiro evento que ocorreu fora de Porto Alegre, né? Até então sempre acontecia dentro de Porto Alegre. É um jogo beneficente que reúne amigos do D'Alessandro, independente de time, né? Não são só jogadores, são pessoas do mundo artístico, cantores, enfim, né? E eles se reúnem para uma partida comemorativa e a arrecadação dos ingressos e os doações, patrocinadores, né? Tem várias empresas que apoiam o evento com estrutura e com valores que eles agregam dinheiro, também em né? dinheiro. Então, a arrecadação que é feita, ela sempre é repassada para entidades, né? Então, em 2024, em relação a tudo que aconteceu no estado, que foi uma situação totalmente atípica, nunca vivido, foi aberto para 7 entidades, né? De todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Como se chegou até o Sincovat? A pessoa que nos ligou, Sincovat, com o Lance de Crack foi a Fernanda. Né? Que a Fernanda conheceu o nosso trabalho. Até hoje a gente não sabe exatamente como, mas através das redes sociais ela foi acompanhando. Ela disse que eles tinham como opção beneficiar uma entidade do interior, contemplar alguma entidade do interior do estado, só não ali da grande capital. E aí ela ficou sabendo do nosso movimento, que também, né, a gente tem que comentar que não é um movimento habitual do Sincovat, né? Ele surgiu diante do desespero, né? E acabou tendo uma projeção além do que a gente imaginou, pela credibilidade da entidade. Ela chegou até nós, veio ao Lajado nos conhecer. Fernanda é do Lance de Crack. A Fernanda hoje é responsável, inclusive, pelo Instituto Lance de Crack, que agora foi lançado na semana passada. Todo esse credenciamento ele é auditado pelo La Salle, então a entidade teve que mandar os documentos, foram verificados. A Fernanda veio até nós em setembro, né? No seminário de contabilidade, ela participou. Ela veio, conheceu a diretoria, conheceu a entidade, participou do seminário, e no seminário a gente fez a prestação de contas, né? Então ali ela validou, ela disse, não, é vocês que a gente quer, né? Tinham outras entidades da cidade que já tinham se habilitado, mas eles confiaram no nosso projeto e no nosso trabalho diante de tudo aquilo que foi feito, e foi ali que a gente, então, conseguiu a habilitação para participar e ser uma das 7 entidades beneficiadas, né?
O valor a gente até então não saberia qual seria, mas a gente tinha o pré-requisito que veio deles, que metade do valor teria que ir para um projeto ligado à educação, né? Então, foi montado um projeto junto com a equipe diretiva da Escola Nossa Senhora de Fátima, de Cruzeiro do Sul, que foi aquela escola que foi totalmente reconstruída através de doações, né? Então, a diretora Cíntia, que é a esposa do Luciano, que é o nosso presidente, ela nos auxiliou e a gente conseguiu montar um projeto bem bacana, onde a gente conseguiu comprar Chromebooks e mais... móveis de cozinha e sala de aula. Né? Porque mesmo a estrutura da escola estando pronta, ainda tem muita coisa, né? Que demanda, tu pensa... quanto material, quanta estrutura uma escola demanda. E ainda são 2 escolas, né? São 2 escolas que se juntaram, né? Então, o lance de crack, o jogo aconteceu no dia 14 de dezembro, lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias. E foi, assim, fantástico, né? Eu acho que a gente que participou, que estava lá, não consegue descrever a emoção que é aquele momento, tu vê aquela quantidade de pessoas em prol de outras pessoas que elas nem conhecem, né? Então, foi um evento que foi fantástico. Eu acho que é muito né? importante, assim, eu sou gremista, né? Então, assim, não tinha muita referência do D'Alessandro, só como jogador do Inter, mas do ser humano incrível que ele é, porque ele é uma pessoa pública e ele pode escolher fazer algo ou não. E ele escolheu fazer, não sabendo quem era, mas escolheu fazer a parte dele. E o quanto isso reverte na nossa sociedade, né? E já vem de algum tempo, né? Essa edição foi diferente, Isso. como vocês falaram, mas já vem de 7 anos para cá. A gente transmitiu aqui na Rádio Independente algumas edições também do Lance de Crack, lá no Beira-Rio, mas também é a primeira vez que saiu do Beira-Rio, que foi para o interior, foi para Caxias do Sul, muito, muito legal. E parabéns aí pelo trabalho que vocês realizaram, por tudo que vocês fizeram e pela credibilidade que passaram, e que a Fernanda certamente enxergou no Sincovat uma das entidades a ser beneficiadas. 70 mil foi destinado para o Sincovat, vocês falaram. 72.432 reais. Ok, a Nossa Senhora de Fátima, a escola lá de Cruzeiro, então metade da verba foi para ela e a outra metade foi para outras... A gente adquiriu móveis e entregou para famílias que já constavam no nosso cadastro. Para famílias. Famílias. Não para outra entidade. Não, e são famílias com vínculo de emprego, que hoje não estão mais em área que pega água, né? Que foi alguns pré-requisitos que a gente estabeleceu. Conseguiram atender quantas famílias, Nicole? A gente atendeu em torno de umas 45. 45. Cada Porque uma a gente recebendo contempla mais de um item? Não, a gente contempla um item ou 2 por família para atingir mais famílias, né? Aí foi o quê? Máquina de lavar roupa, cozinha, colchão, geladeira, móvel de cozinha, mesa com tem cadeira. algumas demandas que, assim, ao longo do tempo não foi conseguido atingir, né? Então, por exemplo, esses itens de valor maior, máquina de lavar e geladeira, sempre foram itens mais difíceis, né? Mesa também foi uma coisa que no primeiro momento as pessoas, entre ganhar uma cama e uma mesa, eles preferiam a cama, né? Então foram esses itens que a gente conseguiu ajudar, né? E isso foi comprado lá atrás e agora vocês estão repondo esse valor, ou foi comprado agora depois de ter recebido o valor? A gente ganhou o valor do repasse, na mesma semana a gente comprou e foi entregue em uma semana já para as famílias. E agora a gente já está prestando contas desse valor. Então, tudo adquirido. Que ainda estavam sem uma cama, por exemplo, né? Sim, que estavam deitados no colchão. Que às vezes não tinham a parte de baixo. E o recurso veio agora no dia 14 ou já tinha vindo antes? Não, foi só a entrega veio oficial? final de março. Final de março. Porque como, na verdade, a entidade ela é toda auditada pela La Salle, o evento foi lá em dezembro, né? Mas teve todo esse período onde a La Salle fez auditoria, enfim, né? Os procedimentos que são padrões deles. E o repasse para as entidades veio só final de março. Né? E daí com base nesse valor, mas nós já tínhamos todos os orçamentos, já tínhamos todos os projetos montados. E na verdade o que eles nos permitiram também foi adquirir nas empresas da região, em função da economia, né? Porque muitas empresas foram atingidas. Então, assim, isso foi algo que a gente pediu também para a Fernanda e ela viabilizou. Todos os produtos foram adquiridos em Lajeado e Cruzeiro. Então, assim, a gente também ajuda a fomentar o nosso comércio local, né? A cerimônia que teve em Porto Alegre faz 2 semanas agora? Não, faz uma. Uma semana, Então, ela foi um evento de encerramento. Né? Para mostrar a arrecadação total, quem foram os patrocinadores a nível de empresa. E para agora, então,
anunciar esse Instituto Lance de Crack, né? Que houve uma pequena mudança, então, porque eles querem ampliar isso ao longo do ano. Em relação ao trabalho de vocês, que eu acho que é importante resgatar também um pouquinho dessa história, né? A gente está completando um ano de tudo que aconteceu e eu queria que vocês contassem um pouquinho, retomassem um pouquinho também dessa parte de vocês. Como é que foi? Quando foi? Em qual momento da enchente? Em qual momento vocês falaram, agora a gente tem que fazer alguma coisa? Ou alguém começou e todo mundo foi agregando? Na verdade, esse começou movimento, ele começou já em setembro de 23, né? Mas foi um movimento onde a gente não envolvia recebimento de valores, né? A gente fazia a intermediação. Eu tenho uma coisa para doar, eu vou levar, eu sei onde precisa. E, na verdade, depois ali a gente acabou não saindo mais, né? Na verdade, dessa bolha que se formou, né? E a campanha daí efetiva com recebimento de doações, ela começou... Numa noite em que a gente não dormiu. Em uma das noites, no início ali, em que a gente não dormiu. Ali pelo início de maio. Foi do dia 1º para o dia 2 Porque ali, né? eu ajudei na Defesa Civil do Estado no dia 1º, né? Onde eu consegui, naquele momento, ter uma noção do impacto. Do que estava acontecendo. Do que a gente imaginava. Do que ainda iria acontecer, né? E a gente começou a conversar e pensou que seria uma possibilidade de trazer recursos de outros estados, né? E em função da credibilidade da entidade. Então, como diretoria, sabendo que esse não é o objetivo, né? Mas pensando no movimento social, porque a gente teve colegas atingidos, familiares, amigos, né? Acho que não teve quem não teve um conhecido atingido, a gente decidiu, em diretoria, receber essa doação em Pix, que a gente sabe que também foi muito desafiador, né, Rita? A gente fala... muito das coisas boas que aconteceram. Acho que a gente se surpreendeu positivamente pelo valor arrecadado, mas existiram diversas situações que nós, como entidade, tivemos que enfrentar que ninguém dimensiona, que é um preço que a gente acabou pagando pessoalmente, mas tudo compensa, acho que tudo vale a pena, tudo foi feito da forma correta. Aí foi feito o QG, né? Aquele QG... aqui no São Cristóvão. Na verdade, a gente acabou se juntando com o pessoal ali do Americano, que tinha os helicópteros, mas eles não tinham nada de recurso, né, para os insumos. Eles tinham um helicóptero, tinham a vontade, mas não tinham o material para distribuir, né? Então, na verdade, ali foi a junção de esforços, né? Nós tínhamos... E eu acho que o pessoal se identificou, por não ser um movimento político, não ser um movimento religioso, a gente viu muitos empresários... se juntando ao movimento de forma voluntária, através da divulgação em rede social, de vocês como rádio, né? A gente não sabe de onde surgiram as pessoas, as doações. Nos dias em que a gente não sabia de onde tirar dinheiro para conseguir continuar a operação, no dia seguinte virava noite e a coisa se concretizava. Então, assim... foi um divisor de águas. Né? E sem vocês dúvida. já têm um balanço total do que vocês arrecadaram? Porque 70 mil são importantes, mas vocês arrecadaram bem mais, né? Desde que tudo começou. 1.120.000. 1.120.000. Em dinheiro recebido pela entidade, mas a gente estima em torno de 2 a 3 milhões de que as empresas fizeram a compra direta, né? Por exemplo... Cicobi foi um banco que nos ajudou, mas fez a compra direto na Benoit. Então, a gente só destinava para as famílias. Faziam as compras no comércio local. Tem esses valores também. Isso, por exemplo... Onde a gente foi intermediador, na verdade, né? Então, a empresa, a entidade, ou até algumas pessoas físicas dizem, olha, eu quero doar, eu vou comprar em tal loja. Ele ia lá, fazia a compra e nos avisava. Lá tem X mercadoria assim como a gente disponível. recebeu, uma famílias, carga da né? Natura... uma carga da Budemeier, né, que as empresas entravam em contato e sempre a gente fazia destinação. Isso, a gente organizava. Uma entidade, pessoas de confiança para E eu acho que uma coisa que a gente conseguiu, né, Rita, assim, porque o poder público ele está muito limitado em função da legislação. A gente sempre conseguiu fazer com que tudo chegasse muito rápido. Porque a gente sempre pensava na necessidade do outro. Então, eu acho que foi isso que foi dando credibilidade. E todas as pessoas, em função de muitos empresários se envolverem, acabava sendo referência. Tipo, a Mônica da Bebidas, que é a mulher, a Benoit, que a gente ajudou os funcionários. Então, acabavam também, quem era de fora, sabendo onde buscar, saber quem era o Sincovat, quem eram as pessoas e saber que ia chegar ao destino realmente e poder contemplar todas as cidades do Vale do Taquari, né? E o valor é importante, ele dá uma dimensão, mas vocês têm ideia de quantas pessoas ajudaram?
Olha, só na lista de... então, a lista que a gente fez de E a gente tem que pensar né? que, assim, ó, os primeiros 500 mil reais foram em remédio, comida, água, combustível para helicóptero. fralda, leite, né? Então, assim, Pra- a primeira fase da operação eu não sei dimensionar, Ricardo. Porque, assim, na mesma velocidade que o dinheiro entrava, o dinheiro saía. Sim, né? era E questão de muitas urgência. coisas, Sim. assim, em Tinha muitos até uma momentos... planilha lá, como o contador gosta de Isso. fazer tudo Em bonitinho. muitos né? Tinha nota, né, Ricardo? Mais momentos, que isso não dava. Mas o que Mas em vocês muitos imaginam? momentos, o que a gente teve Depois, que fazer? A que vocês gente falaram teve todos os que... municípios da Sim, região. a gente 26. teve que empenhar, vamos dizer assim, o nosso CPF para poder comprar a prazo para depois poder pagar. Né? Isso a gente teve que fazer em muitos momentos e dizer, não, qualquer coisa eu vou ter que me virar nos 30. Isso aconteceu muitas vezes. Mas daí tu me pergunta assim, Letícia, tu faria alguma coisa diferente? Não, jamais. Não faria. Se tivesse outra situação, eu faria tudo exatamente igual. Né? E o retorno das pessoas? É muito... É a parte que eu não posso falar, porque daí eu sou É muito gratificante, assim, saber que a junção de pessoas ajudaram tantas outras pessoas que a gente nem dimensiona. Porque, como a gente comentou ali na primeira fase da operação, as doações só chegavam de helicóptero e Jeep. Então, a gente acabou não vendo, não conhecendo as pessoas, né? Então, graças aos pilotos, aos jipeiros, as doações chegavam, eles só descarregavam e era aquela loucura toda. A gente ficava ali na organização, legal, né, Leite, né? quando os pilotos se despediram, né? E a gente fez um agradecimento a eles, assim... Eles aplaudiram quem estava ali no americano e falaram que tudo só é possível porque várias pessoas se uniram em prol de um objetivo. Que não adianta ter um helicóptero abastecido com pilotos se não tiver nada para levar. E que eles falaram que há muito tempo eles não viam um movimento assim, movimento de sociedade, sem cunho político, fazer a coisa acontecer, né? Quem estava ali porque queria fazer a diferença de alguma forma e nem sempre fazer a diferença envolve dinheiro, né? Muitas vezes fazer a diferença é tu te disponibilizar em prol do outro, né? Porque de nada adianta o dinheiro se tu não está disponível para ajudar o outro. E a questão do voluntariado, eu sempre digo assim, ó, é uma coisa que tu nasce com aquilo. Ou tu nasce com aquela veia que tu quer ajudar o outro, ou senão tu pode até te esforçar, mas em algum momento tu não vai aguentar o tirão, porque não é fácil. As cobranças não são fáceis, os julgamentos não são fáceis, e isso que a Nicole falou de pagar o preço, sim, a gente está pagando o preço até hoje. Que as críticas vêm De questionamentos, de críticas assim, por que vocês doaram que a gente fez, tal né, tipo de produto, se podia dar um produto mais barato, por que vocês doaram uma máquina de 12 quilos, se vocês podiam doar um tanquinho, mas na verdade, assim, tu já pensou, tu no inverno, tu lavar a roupa no teu tanquinho e tu ter que torcer na mão, te colocar no lugar Porque das a gente pessoas, sempre pensava como a gente faria pra gente, né? Para ser uma doação que também finalizasse, né? Não o imediatismo de suprir, mas o problema não está resolvido. Então, todas as doações feitas pelo foram 5 resolutivas. elas foram resolutivas. Não precisa comprar algo melhor, não precisa comprar uma centrífuga. Esse cadastro, ele continua? Como é que funciona? Foram finalizando, as doações foram entregues? O cadastro, ele é gigantesco, mas ele está encerrado no Sincovat. Sim. Já foi essa etapa, digamos, Isso, ali. Até porque, como isso não é um objetivo da entidade, né? Sim. A gente só estava esperando receber essa verba do lance de Carac para encerrar. Então, agora a gente segue na... É lógico que, assim, a gente tem o contato de todas essas famílias, né? Então, se, por exemplo, alguém, alguma entidade, alguma empresa, alguma pessoa quiser fazer a compra e não destinar o valor, né? Eu tenho tais produtos, eu vou deixar pago, vocês indicam as famílias sem dúvida, né? Mas o recebimento de valor, a gente, então, né, já encerrou. E algo que eu acho que é interessante comentar, a gente recebeu um container de roupa do Canadá, né? E esse pessoal veio nos conhecer há 2 semanas atrás. Que também, assim, a gente não sabe como eles chegaram em nós, eles queriam destinar a Porto Alegre aqui, que é a comunidade brasileira no Canadá, que mandou 3 ou 4 containers de roupa. E assim,
de um capricho. Foi fantástico, Fantástico, assim. Chegou bem naquelas semanas de bastante frio e eles mandaram só roupa de inverno, assim, tudo muito selecionado. Foi no final de junho ali, que era aquele frio, né? E foi uma doação, assim, que para mim me emocionou muito, né? Porque a Sincovat até então não tinha recebido roupa, né? Mas eles insistiram tanto que a gente precisava aceitar aquele container, que a gente acabou tendo que contar com com o pessoal do Clube 7 de Setembro, que nos cederam um lugar, né? Então, tu imagina um container de roupa, isso deu uma carreta cheia de roupa, né? E quando eles começaram a descarregar, as caixas eram todas identificadas, né? Aqui tem roupa feminina, tal tamanho. Aqui tem calçado infantil, tal tamanho. E as roupas estavam, assim, ó, em perfeito estado. É o doar com consciência, né? Não como descarte. Kits eu acho que a gente aprendeu muito isso. Tanto que o Arnold, né, que é um dos responsáveis por essa doação, ele comentou que ele tem uma empresa que faz logística, transporte, na verdade, ele tem uma empresa de logística no Canadá, em São Paulo. E ele é brasileiro, né? Ele comentou que aquilo que eles receberam de roupas de bebê antes de mandar, mesmo que assim estava aparentemente limpo, os funcionários levaram para casa, lavaram, né, secaram para garantir que chegasse. Para garantir, porque então assim tu via que foi uma doação muito emocionante, porque tu via que tinha muito amor naquilo. Muito bem. Letícia, Nicole, parabéns aí por todo o envolvimento, por toda a ação de vocês. Agora é focar mais também nas declarações de imposto de renda, que eu sei que o bicho já está pegando mais uma vez, né? Nesse sentido aí, mas muito legal a gente fazer esse fechamento aí diante de tudo que foi realizado por vocês para ajudar tantas e tantas pessoas aqui da nossa região. Elas que estão com o escritório também recém-inaugurado, então... A gente sempre brinca, né? Que a gente chega de diversas formas e para nós também a gente está vivendo um novo momento, né? Que às vezes não é através da água que a gente tem que transformar tudo. E em pleno imposto de renda. Isso aí, E agradecer mais uma vez em nome da Sincovat, né? Estamos sempre disponíveis quando precisarem. Alguém sempre virá para conversar com vocês. Muito obrigada mais uma vez.